Olá, meus irmãos, passando aí hoje na segunda-feira, dia 28 de agosto, hoje dia de Santo Agostinho, para meditarmos então o Santo Evangelho. Evangelho meditador será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 23, versículo 13 ao 22. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus, vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando conseguis, fazeis dele um filho do inferno 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, isso não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos, cegos. Pessoal, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. Nosso Senhor Jesus Cristo critica e condena os líderes religiosos que sustentam um sistema formalista e, sobretudo, hipócrita. Eles não consideram o reino de Deus como dom, nem respeitam a liberdade dos filhos de Deus. Tal sistema impede de entrar no reino, pois não leva à conversão, mas à perversão, e destrói o verdadeiro espírito das Escrituras, chegando a matar até mesmo os enviados de Deus. Jesus mostra que a religião formalista e jurídica não é meio da salvação, mas produz uma prática escravizadora. Portanto, é frontalmente oposta àquela que deve ser vivida por qualquer comunidade cristã. Então, na igreja nascente, nós precisamos imitar a Cristo. E novamente Jesus, os escribas e fariseus são então o destinatário das críticas de Jesus. Além de ser uma característica da cultura da época, o Evangelho reflete o conflito também entre a comunidade cristã, como ela vivia, em relação ao judaísmo de então. Ou seja, um estava olhando dentro das almas, salvação das almas, outro olhando seus aspectos exteriores. Muito bem. Hipócritas quer dizer o seguinte: o movimento interno desconectado do movimento interno. Então, os cristãos haviam sido expulsos e as portas se haviam fechado para eles na sinagoga, e os fariseus eram os responsáveis por isso. Não só eles se negavam a fazer parte do reino, como também impediam a entrada de outros. Na questão do proselitismo, há uma provável comparação entre o fariseu e o discípulo cristão. Enquanto os fariseus fazem prosélitos para convertê-los em filhos do inferno, os cristãos os fazem filhos da luz, filhos de Deus. Então os fariseus são considerados cegos, pois não sabem distinguir o essencial do secundário. A acusação é gravíssima, pois são líderes e por isso mesmo não podem ser guias cegos. Os juramentos a que obrigam são sobre as coisas que podem trazer-lhes benefícios e não a salvação. Em São Mateus 5, Jesus já havia suprimido o juramento. Hoje é de Santo Agostinho, nasceu em 354 depois de Cristo e viveu até 430 depois de Cristo. Foi bispo de Hipona, na África. Foi autor de muitos escritos. Lhe concederam o título de doutor da igreja. Grande Santo Agostinho, grande filósofo e doutor da igreja.
Deus abençoe você para cair cheios do Espírito Santo. Possamos afirmar como salmista no Salmo 149: o Senhor ama seu povo de verdade. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.